Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossa conversa sobre preconceito, vamos conversar um pouco sobre o racismo. Como sempre falo, para começar a entender um conceito, é importante buscar o significado da palavra. A palavra racismo, segundo o dicionário Oxford Languages, tem dois significados. 1. Conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. 2. Doutrina ou sistema político fundado sobre o direito de uma raça, considerada pura e superior, de dominar outras. Portanto, ela parte da premissa de que uma cor ou etnia é superior à outra, levando à discriminação ou preconceito, praticado pela etnia que se julga superior com relação à considerada inferior. Essa premissa é errada do ponto de vista biológico. Está comprovado que pessoas de raças ou etnias diferentes têm praticamente os mesmos genes. Muitas vezes é maior a diferença genética entre dois indivíduos classificados como na mesma raça do que entre indivíduos de raças diferentes. Daí percebemos que o conceito de raça é muito mais histórico e social do que propriamente biológico, especialmente quando é baseado exclusivamente numa quantidade maior ou menor de melanina na pele. Duas coisas preciso esclarecer aqui. A primeira é que o racismo não é exclusivo contra os negros. Pode também ser contra os indígenas, contra os asiáticos, judeus, ciganos, etc. Todos nós sabemos o que aconteceu com o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Mas, no caso do Brasil, devido à importância que a escravidão teve na nossa economia e a forma como aconteceu a abolição, que já discutimos em aulas anteriores, quando a gente estava falando da formação do Brasil e de São Paulo, o racismo que nós discutimos aqui no país é contra os negros. Houve, inclusive, uma tentativa de embranquecimento da nossa população, que aconteceu aqui na época onde houve o estímulo da vinda de imigrantes, especialmente do continente europeu para o Brasil. Isso deixa claro como essa questão do racismo já vem de longa data. Outra questão que quero trazer e que é muito discutida hoje em dia também é o chamado lugar de fala. Algumas pessoas podem considerar que, como eu não sou negra ou preta, como muitos preferem ser designados, não é meu lugar de fala, pois eu não sinto o racismo na minha pele. É uma observação válida. Evidentemente, sendo branca, eu nunca saberei os preconceitos que sofre uma mulher preta, mas eu sei o que é sofrer preconceito por ser mulher e posso me solidarizar. Assim como um homem também nunca sentirá o preconceito que sofrem as mulheres. Um heterossexual nunca saberá o preconceito que sofre um homossexual. Mas a gente pode se unir com eles na luta para combater esses e todos os outros preconceitos. Por muito tempo, a discussão sobre racismo foi tabu no Brasil. Gostávamos de nos enxergar como uma democracia racial, teoria consagrada pelo antropólogo, sociólogo, escritor e político brasileiro Gilberto Freire, no seu clássico Casa Grande e Senzala. Existia o mito da convivência harmoniosa e democrática entre senhores e escravos no período colonial. Sabemos que esse mito não é a realidade e que a discussão sobre essas questões não causa o racismo, mas ao contrário. Precisamos reconhecer que ele existe e debater a questão, porque não adianta só não ser racista, é preciso lutar contra esse preconceito. Hoje é um crime previsto pela nossa legislação. Também se ouve muito falar que no Brasil não temos problema de racismo, que aqui o maior problema é a desigualdade social.
Compara-se muito a situação do país com a dos Estados Unidos, onde a política segregacionista foi bastante explícita, combatida por líderes como Martin Luther King e Malcolm X, havendo no Brasil uma relação mais branda entre negros e brancos. No entanto, o racismo velado e estrutural sempre existiu por aqui, e a desigualdade social mostra-se como um fator fortemente provocado pela escravidão e pela relação de submissão a qual os negros e os índios foram obrigados pelo homem branco. Para lutar contra esse preconceito, é preciso que primeiro possamos identificá-lo. Eis alguns deles. 1. Preconceito e discriminação racial ou crime de ódio racial. É quando um indivíduo ou um grupo manifesta-se de forma violenta, física ou verbalmente contra outros indivíduos ou grupos, por conta da sua etnia, da raça ou cor. Também quando nega acesso a serviços básicos e a locais pelos mesmos motivos. 2. Racismo institucional. É a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou preconceito racial. Um exemplo são as formas de abordagem de policiais contra negros, que tendem a ser mais agressivas. 3. Racismo estrutural. Essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa, por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidos em nosso costume e que promove, tanto direta como indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo duas situações. O acesso de negros e indígenas a locais que foram, por muito tempo, espaços exclusivos da elite, como universidades. Neste contexto, entra a política de cotas, já que a maioria dos negros tem acesso mais limitado ao ensino de qualidade, enfrentando maiores dificuldades econômicas e sociais. Falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano, como o uso de expressões racistas, mesmo que por desconhecimento de sua origem, como a palavra denegrir. Também acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas, ou quando desconfiamos da índole de alguém por sua cor de pele. A adoção de eufemismos para se referir a negros ou pretos, como as palavras moreno e pessoa de cor. Essa atitude mostra um desconforto das pessoas ao utilizar a palavra negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. E o que temos feito em termos de legislação contra o racismo? A primeira lei, conhecida como Afonso Arinos, de 51, torna contravenção penal a discriminação racial. Já a lei de 1989 determina a pena de reclusão a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A lei também regulamentou o trecho da Constituição Federal que torna inafiançável e imprescritível o crime de racismo. Já a lei de 2013 modificou a lei das diretrizes da base da educação, introduzindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental. E em 13 de junho de 2019, o STF determina que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser punida pela lei do racismo. E essa é a lei no qual foram enquadrados os crimes de homofobia e transfobia, que falei para vocês na aula passada. Acabamos nossa aula por hoje. Semana que vem será a nossa última aula. Vou tentar fazer uma recapitulação do que nós vimos nesse semestre e tirar algumas dúvidas que, por acaso, podem ter ficado. Espero vocês. Até lá!